Eleições 2012. Cientista político Renato Della Vecchia analisa o contexto político. Sindicato faz ato no frigorífico Família e denuncia a falta de condições de trabalho. No quadro cultural, o escritor Vinícius Kuzman fala sobre seu trabalho. Essas e outras informações você confere hoje no programa Nossa Luta. Boa noite, eu sou Clóvis Rogério e esse é o programa Nossa Luta, do Sindicato da Alimentação. Neste domingo, dia 14 de outubro, todos convidados a participarem da 21ª edição da Festa da Criança, já tradicional no Sindicato da Alimentação, acontece a partir das 14 horas na sede do sindicato, na rua Almirante Barroso, número 3124. Entre a programação do dia, tem apresentações artísticas, brincadeiras, distribuição de doces e salgados, e atrações como o Palhaço Manduca, que vão animar todo o evento. Trabalhador, traga seu filho e participe deste grande evento promovido pelo Sindicato da Alimentação. Aconteceu no último domingo as eleições municipais, que movimentou eleitores e candidatos de todo o país. Para conversar sobre o quadro político, municipal e nacional, Lair de Matos entrevistou o professor de Ciências Políticas da UFPEL, Renato Della Vecchia. O programa Nossa Luta de hoje entrevista o professor Renato Della Vecchia, professor de Ciência Política da Universidade Católica de Pelotas. Professor, ao final do primeiro turno das eleições desse ano, duas questões eu gostaria de saber sobre o panorama nacional. Primeiro, houve alguma alteração na correlação de forças dos partidos políticos a nível nacional? Segunda questão, que aspectos surpreendentes o senhor destacaria a nível nacional nas eleições para prefeito e vereadores neste ano? Bem, se nós estabelecemos que existe uma polarização entre os grupos políticos ou as forças que apoiam o governo federal e os grupos que fazem oposição ao governo federal, não há mudanças significativas, a não ser que haja surpresas ou mudanças no segundo turno que possa dar uma balançada nessa relação. Em geral, os partidos mais alinhados à base do governo ganharam, né? Então, o que pode ter havido é alguma transformação, alguns partidos em um outro lugar tiveram um desempenho um pouco melhor, mas no geral não há algo significativo. Basicamente, duas questões eu chamo a atenção, que são dois colégios eleitorais importantes, que é o caso de São Paulo e Rio de Janeiro. No caso de São Paulo, o Celso Russomano vinha disparado na frente e se pensava em alguns momentos até que poderia ganhar o primeiro turno, e ele tem uma queda repentina na última semana, e fica a polarização que representa a polarização das últimas eleições presidenciais no país, que é o PT contra o PSDB, né? E com o candidato à presidência do PSDB, que é o Serra. Então está em jogo o destino político do Serra, nesse momento. Se ele perder essa eleição, possivelmente ele esteja bastante enfraquecido para eleições outras, né, ou menos presidenciais. E o segundo é, por um lado, um desempenho forte do governo federal, mas com uma aliança muito forte, com muito dinheiro no Rio de Janeiro, mas a candidatura do PSOL, que chegou em segundo lugar, com 27%, 28% dos votos, e que representava basicamente a luta contra o narcotráfico e a violência policial e as milícias lá, né, em função da atuação do Freixo especificamente dentro dessa temática, né, inclusive ameaçada de morte lá. E as demais candidaturas tradicionais, elas afundaram, ficaram sem força nenhuma, como o DEM e outros partidos que tinham força no Rio. O DEM tinha o Rodrigo Maia, filho do ex-prefeito,
e, se não me falha a memória, a candidata a vice era filha do Garotinho, ou alguma coisa. Exato, a filha do Garotinho, que era vice, e fizeram 3% dos votos, aproximadamente 3% dos votos. Ambas as famílias já governaram recentemente o Rio de Janeiro. Exato, ele mostra um declínio político muito forte de duas famílias que estavam tentando, uma delas disputou a presidência da República e a outra tinha a intenção de disputar a presidência da República, que era a família Maia. Né? E isso foi uma novidade, ou seja, o Freixo ocupou um discurso da esquerda que não estava contemplado, não existia esse espaço no Rio de Janeiro e ele, de alguma forma, né, consegue ganhar esse espaço. Aqui no Rio Grande do Sul se observou muita continuidade, né? Muita reeleição de candidatos a prefeito. Aqui o senhor atribui essa situação de a oposição ter muita dificuldade de vencer eleições. Porto Alegre foi reeleito o Fortunati, Caxias do Sul não foi reeleito prefeito, mas foi o candidato do prefeito que ganhou. Canoas reelegeu com 70% dos votos. Existe uma tendência, em termos gerais, de reeleição, não é de agora. Porque é muito grande o peso político da máquina, né, das obras que as prefeituras normalmente fazem e toda uma estrutura de CCs, de apoiadores que se envolvem diretamente no processo eleitoral. Fora a busca de recursos, que também fica facilitada para quem tem o controle de uma prefeitura. Em alguns momentos específicos, há uma tendência do eleitorado em votar no novo, né, numa transformação, mas isso não é algo permanente, isso existe em alguns momentos. O que vai fazer com que, em certos momentos, a tendência seja mais conservadora, de manter o que já se conhece, ou mais inovadora no sentido de transformação, depende muito do cenário político nacional. Né? Se é uma situação de crise, se é uma situação onde o governo vai bem, e, portanto, as prefeituras, de alguma forma, elas seriam a ponta daquela política do governo federal. Enfim, né, teve o caso do Collor, a ideia da inexperiência do Collor levou a população, em determinado momento, a negar a ideia da juventude de renovação e trabalhar com a ideia de que os mais velhos, os mais conhecidos, os mais tradicionais, não colocariam, não gerariam tanta crise política. A questão do próprio Congresso Nacional, se ele está no momento de crise ou não, essas questões, elas de alguma forma, elas vão, no imaginário das pessoas, elas têm um impacto muito grande. E tem as questões locais, né? Tem as questões locais que, às vezes, o fato de alguém estar na administração, mas estar há muito tempo na administração, começa a levar também um desgaste. Então, depende muito disso. O senhor acha que foi isso que aconteceu em Rio Grande? Eu acho que o Rio Grande é bastante sintomático isso, não só por ser a mesma força política, mas a mesma família política. 16 anos com a mesma família política leva um desgaste inevitável. Chega um momento que a prefeitura não tem muita coisa nova para apresentar. Chega um momento de exaustão de políticas, de novidade, e isso tende a levar a um momento onde há um desgaste muito forte. A derrota dessa família foi para o Partido dos Trabalhadores, que não saiu bem só em Rio Grande, saiu bem na nossa região. Tem alguma explicação? Várias prefeituras foram mantidas, outras conquistadas, e em outras a diferença de votos foi muito, muito pequena. Existe alguma explicação para isso ou uma mera coincidência que tem acontecido aqui na nossa região? Não existem dados científicos que possam se afirmar que existe uma mesma origem. Mas existe um elemento importante, que é o fato do governo federal e do governo estadual estarem na mão do PT, e, ao mesmo tempo, um dos polos importantes do desenvolvimento do Estado está sendo exatamente Rio Grande. É onde está vindo muito recurso, muitas empresas grandes, está gerando, com todos os problemas decorrentes disso, né, de vir uma mão de obra de fora, de vir pessoas que vão buscar emprego e às vezes não conseguem ter uma estrutura adequada, mas não dá para negar que está vindo recursos de empresas, né, para essa região. E isso, de alguma forma, ela afeta, né, o conjunto da região, porque ela de alguma forma é impactada também.
mesmo que seja pela questão da mídia, da propaganda, de todo esse discurso que vem se estabelecendo, duplicação de estrada, né, duplicação no BR em Porto Alegre, ele tende a ter um tipo de respaldo, e isso tende a influenciar também nos municípios menores. Em Pelotas, as pesquisas na semana da eleição, elas davam uma ordem de votação que não se confirmou nas eleições. As pesquisas estavam erradas ou houveram modificações de última hora? Não dá para saber exatamente, mas há pistas que indiquem para uma situação ou outra. Para que a gente possa afirmar com precisão que havia erro na pesquisa, nós teríamos que ter mais pesquisas que pudessem, de alguma forma, fazer um confronto. Né? Uma pesquisa ela pode acertar ou não, dependendo de alguns fatores. Um deles é onde que essas pessoas são entrevistadas. Se são selecionados certos locais e outros não, isso pode dar uma interferência bastante grande. Então não dá para afirmar nesse momento que houve algum processo. Se houve ou não, a questão central é que o efeito da pesquisa no último momento, sendo a única pesquisa, ela conduziu fortemente o chamado voto útil. O candidato ficou em primeiro lugar, ele puxou muitos votos, principalmente do Matteo Chiarelli, por ser do mesmo campo político. E, de certa forma, Catarina também perdeu voto, porque há, tradicionalmente, na cidade de Pelotas, uma polarização entre o PT e outras forças políticas, que são as que hoje representam a Prefeitura Municipal. Não haveria espaço para uma polarização ou um segundo turno entre Chiarelli e Eduardo Leite, ou entre Catarina e Marrone, porque são do mesmo campo. Bom, na medida que a pesquisa indicava dois na frente, representando esses dois campos, muita gente, para garantir o seu candidato, ou se não o seu candidato, para não garantir que o menos pior, entre aspas, do seu ponto de vista ganhasse, tendeu a canalizar o voto já no primeiro momento naquele que poderia ser vencedor, ou que poderia não haver segundo turno. Há um setor do eleitorado que não encontrou um discurso mais à esquerda, ou mais de confronto com a administração, e canalizou esse discurso em cima do PSOL, e também porque era uma candidatura que não representava nenhum dos campos. Parecia como uma candidatura nova, uma força política nova, desvinculada de uma prática mais tradicional de se fazer política, de contratação de cabos eleitorais, etc. Então, esse eleitorado ele foi para o Jandira. No entanto, acho que é importante observar que todas as candidaturas elas têm uma parcela de eleitores que elas têm o partido e os candidatos têm um controle maior sobre o voto, que aquele voto ou mais ideológico ou voto mais amarrado pelas lideranças partidárias e candidatos, e tem uma quantidade de votos que é um pouco aleatório, por algum fator, alguns candidatos em algum momento conseguem maior ou menor quantidade de votos. Para que a gente possa estabelecer qual é essa quantidade de votos mais definida, ou mais controlada politicamente, o importante é vincular o voto da legenda para vereador, dos vereadores, com o voto majoritário. E a gente vai ver qual é a porcentagem dessas candidaturas que elas são mais amarradas e qual é a candidatura que ela é mais instável, ou seja, por algum motivo ela se dirigiu a alguma candidatura. No caso específico do PSOL, é bastante claro isso, Ou seja, teve uma votação bastante grande no candidato a prefeito, mas não houve uma correspondência para vereador. Então há uma quantidade de votos que ela votou no Jurandir em cima de algum critério, mas que não necessariamente é um voto que vá ser um voto ideológico, do ponto de vista do programa, do partido. O mesmo tem de acontecer em relação a todas as demais candidaturas, em proporções maiores ou menores. E isso é a forma, depende como essas questões elas vão ser trabalhadas pelas demais candidaturas no segundo turno, é o que vai, portanto, potencializar mais ou menos.
Ou para cá esses votos? Existe uma tendência dos votos Catarina se dirigir maciçamente ou na maioria para o Marrone, uma tendência dos votos do Chiarelli se dirigir para o Eduardo Leite. Existe uma parcela que tende a não votar ou votar nulo, essas duas candidaturas, né? Mas uma força importante nessa discussão toda são esses 22 mil votos que eles tiveram alinhados ao PSOL, e sem saber a posição oficial que o PSOL possa ou não assumir, é um voto que tende a ser canalizado por alguém. E vai depender muito do discurso ou do programa, né, que for apresentado ou reapresentado, realinhado, no caso, para o segundo turno. Nós ouvimos o professor Renato Della Vecchia, professor de Ciência Política da Universidade Católica de Pelotas. O Sindicato da Alimentação fez um ato em frente ao frigorífico Família e denunciou a falta de condições de trabalho. O sindicato protocolou um relatório com os principais problemas a serem solucionados junto à direção da empresa. Acompanhe. Esta manhã realizamos um ato de protesto aqui diante do frigorífico Família, o Sindicato dos Trabalhadores da Alimentação, com o apoio de outros sindicatos da cidade e também com a participação da nossa Confederação dos Trabalhadores da Alimentação, o qual eu represento aqui no estado do Rio Grande do Sul. Esse ato teve a finalidade de protestar contra os maus cuidados que tem a empresa aqui com as condições de trabalho. Então os trabalhadores, não aguentando mais essa situação, os trabalhadores conclamaram, através do diretor do sindicato de base, para que algo fosse feito no frigorífico Família. E a confederação e o sindicato não tiveram dúvida no sentido de apoiar os trabalhadores nessa manifestação. Esperamos agora que a empresa entenda esse recado dado pelo sindicato e que procure melhorar as condições de trabalho. Amanhã tem uma reunião para tratar deste assunto e esperamos que a empresa vá com espírito leve no sentido de resolver os problemas da empresa, porque esse é o interesse do sindicato e da confederação. Os trabalhadores do frigorífico Família vêm sendo cotidianamente submetidos a humilhações, ao assédio moral e à extensa jornada de trabalho. O sindicato vem denunciando há meses essa situação e a direção, os proprietários da empresa, até agora não tomaram nenhuma providência. Por conta disso, no dia de hoje, o sindicato realizou um protesto aqui na empresa, a pedido dos funcionários que estavam indignados com essa situação de falta de respeito, de desrespeito à sua dignidade, de desrespeito à legislação trabalhista. Então, eles reivindicaram que o sindicato tomasse uma atitude. O sindicato veio aqui e realizamos um protesto. E os trabalhadores resolveram não ingressar no local de trabalho no dia de hoje. Então, durante todo o dia, nessa quarta-feira, os trabalhadores do frigorífico Família não produziram absolutamente nada em protesto contra as más condições de trabalho e o desrespeito por parte dos seus superiores à sua dignidade pessoal. Empresa é um absurdo. Hoje em dia, no estado do Rio Grande do Sul, nós não temos mais esse tipo de confronto que nós vimos aqui. O patrão enfiando o carro por cima, tentando atropelar. Mais uma vez, o programa Nossa Luta esteve presente na manifestação Pontal Vivo, movimento que busca a preservação do Pontal da Barra na Praia do Laranjal. Em entrevista, o ecólogo Matheus Volcan explicou as irregularidades nas obras do Pontal que estão causando crimes ambientais e sociais. Bom, então a gente vem acompanhando periodicamente o andamento das obras aqui, né? Então, ultimamente a gente inclusive trancou a entrada de caminhões, né? Pois não apresentavam, pois não havia uma placa evidenciando que esse empreendimento era licenciado. Então, outros motivos que nos motivaram a trancar a entrada dos caminhões foi que havia uma série de irregularidades com esse empreendimento. Então, não existe o acompanhamento de um arqueólogo, não existe o acompanhamento de um profissional, de um biólogo, um profissional do meio ambiente, né?
sítios arqueológicos estão sendo aterrados, né, sem que haja uma vistoria por um profissional. Espécies, ninhos estão sendo soterrados vivos, né, as espécies estão sendo soterradas vivas aqui, sem que haja pelo menos um salvamento, né, dessas espécies, para que se mapeie as principais áreas, né, e que se tente salvar essas áreas. Então é uma série de irregularidades que nos motivam a estar reivindicando a conservação desse ambiente. Bom, então hoje o movimento foi motivado justamente porque ontem nós viemos aqui, em cerca de meia hora tinha mais de 15 caminhões largando carga de aterro e patrolas, né, aterrando. Então, de uma forma meio urgente, a gente convocou a população de Pelotas, né, para que viesse e reivindicasse a preservação desse local, que exercesse sua cidadania, né. Então, a importância desse ambiente não é só para a conservação, só para a biodiversidade, mas a própria comunidade do Laranjal, de Pelotas, vai estar sendo afetada por esse empreendimento, né. Então, não só uma questão ambiental, mas social também. Outro fato novo que aconteceu nos últimos dias é que o IPHAN embargou a obra daqui do Pontal da Barra. Então essa obra está embargada, né, e esse embargo não está sendo respeitado. Então a gente já levou o documento de embargo para o Ministério Público. O Ministério Público já tem esse documento, a Patran já tem esse documento, a FEPAM já tem esse documento. Está previsto para a semana que vem uma vistoria de técnicos do IPHAN aqui nessa área. Mas o nosso medo é que até eles chegarem, o estrago já seja irreversível, né? Então, pelo ritmo de caminhões que têm largado aterro aqui, até daqui a uma semana pode ser tarde demais. Então, daí o motivo de nós estarmos ter vindo aqui nessa área, né, de ter vindo justamente para a entrada do Pontal da Barra, que embora uma quarta-feira, um Laranjal quase sem movimento, a intenção era justamente de bloquear a entrada dos caminhões e ganhar pelo menos mais um dia de vida no Pontal da Barra. A obra então foi embargada pelo IPHAN justamente porque está havendo algumas irregularidades, né, com o patrimônio histórico do local. Existe uma série de sítios arqueológicos, são mapeados 18 sítios arqueológicos assim, nessa área, e que não estão sendo regularmente vistoriados, né, não estão cercados. Então qualquer obra que não tenha uma vistoria de um técnico, de um especialista, né, então essa obra pode estar afetando diretamente os sítios arqueológicos. Não é porque o sítio arqueológico está mapeado num ponto que no entorno dele não vai se encontrar resquícios, né? Então a importância de ter um profissional acompanhando essa obra é óbvia, né? Então por essa e uma série de outras irregularidades, então essa obra foi embargada. A gente fica num cabo de guerra, assim, né? Nos jogam para um lado e para o outro, assim. Então a gente vai na prefeitura reclamar, a prefeitura bota a culpa na FEPAM, a FEPAM daqui de Pelotas bota a culpa na FEPAM de Porto Alegre, a FEPAM de Porto Alegre não responde. Então assim, em 2010, quando essa licença foi liberada, não teve uma justificativa nova, um dado novo, né, que pudesse liberar essa licença para o Pontal da Barra. Então foi uma licença liberada muito obscuramente, assim, vamos dizer, né? Então ninguém sabe o motivo que levou até a liberação dessa licença, né? Então a gente fica um pouco de mãos atadas, sempre porque não sabe a quem recorrer. O Ministério Público está com uma ação civil movida contra o empreendedor e contra a própria FEPAM, e tenta impedir que a FEPAM libere uma nova licença para a área, né? Cancelar essa licença e pedir novas licenças. Só que a questão está em trâmite ainda, né? Então enquanto isso o empreendedor pode estar degradando toda a área. O IPHAN até agora, mesmo a gente denunciando, eles não vieram em caráter de urgência vistoriar a área, então estão esperando tempo. Esse tempo, né, já pode não ser o suficiente para a gente conseguir salvar o que a gente quer salvar, né? Então eles fazem um papel de bonzinhos, eles dizem que estão preservando um quarto da área, né, mas a questão é que praticamente toda a área está inserida dentro de área de preservação permanente. Existem espécies ameaçadas de extinção em toda a área, né, período reprodutivo de aves, de peixes. Então assim, do lado das máquinas ele tem uma população, tem duas populações de dois peixes ameaçados de extinção. Após as denúncias e as manifestações de populares no local da obra e na sede da FEPAM, foi realizada uma fiscalização nas obras do Pontal. Foi constatado várias irregularidades das normas técnicas. Diante do fato, foram suspensas as atividades no Pontal. O programa Nossa Luta continuará acompanhando os desdobramentos do processo.
Literatura é o tema escolhido do quadro cultural. Ediane Oliveira entrevistou o poeta Vinícius Kuzman, que faz parte do movimento literário em Pelotas. O autor foi um dos convidados do evento Poesia Manifesta, realizado na última quarta-feira. O convidado do quadro cultural de hoje é o poeta Vinícius Kuzman. Vinícius, seja muito bem-vindo ao quadro cultural. O teu processo de criação literária, ele começou quando e como? Bom, ele começou aos 14 anos, assim, que eu tenho consciência de começar a escrever, querendo fazer poesia, assim. E começou com a influência do meu avô, das leituras que eu acabava fazendo por influência dele, assim. E comecei com uns 10 anos, eu acho, a ler Machado de Assis, embora eu não entendesse muito o que ele estivesse dizendo na época, mas comecei assim, por influência dele, e também por influência da música que eu ouvia também, e começou esse processo de criar a poesia pensando na melodia daquela música que eu tinha escutado, então isso começou a me ajudar bastante a escrever assim na época, e de certa forma é um pouco que eu utilizo hoje assim para escrever as poesias. Às vezes vem uma melodia meio abstrata assim, e eu crio a letra em cima daquela melodia, outras vezes eu uso uma melodia que eu já conheço de uma música já bem recorrente, assim, mais ou menos por aí. Então, o teu processo ele tem muita ligação também com a música. Inclusive, poesias tuas já acabaram sendo musicadas, Sim. um exemplo da Pimenta Buena. E tu estás com algum projeto também com algum outro músico ou compositor? Sim, tá sendo pensado assim, um projeto junto com o Seron, e talvez tenha a participação do Ian Ramil também. Isso é uma coisa que a gente está vendo ainda como é que vai ficar, mas a ideia é colocar esse projeto dentro da cultura no ano que vem, para juntar a poesia, fotografia e música. Assim. Conta um pouco da tua experiência com a canção Fogata com a Pimenta Buena. Bom, a Fogata ela surgiu assim de uma forma, poderia dizer, natural, assim, porque eu conheci o Vicente por intermédio de um outro amigo em comum, e numa conversa ele ficou sabendo que eu escrevia e me pediu que mandasse para ele alguns poemas, assim. E aí eu mandei os poemas para ele, e passado um ano depois, assim, ele me manda um e-mail dizendo que tinha feito uma música com a compilação de 3 poesias que eu tinha dado para ele, assim. Então, embora às vezes associe a música como a letra sendo minha, sabe? Eu considero que a música seja nossa, assim, porque ele teve essa sensibilidade também de compilar os 3 poemas, assim, e fazer uma letra só e colocar um pouco também do feeling dele também na letra, sabe? E foi bem assim, considero que foi uma coisa bem natural. Assim. E quais os temas que mais te motivam para escrever? Eu sou um romântico veterado, assim, acho que o amor, assim, e todas as coisas que intermediam, assim, ele, acho que é o que me mobiliza a escrever, assim, alguma coisa. E também algumas coisas do cotidiano, assim, que invariavelmente acontecem, assim, a questão da chuva, do mar, são coisas bem recorrentes, assim, na minha poesia. Bom, essa poesia se intitula Diário de Bordo. Agora sopra, faz o vento, que ainda há tempo para sobrevoar sobre a linha do horizonte e pintar um sol no céu, colorir o mar, dobrar um barco de papel e viajar sem rumo pelas folhas em branco do nosso novo diário de bordo. Esse foi o programa Nossa Luta, apresentado pelo Sindicato da Alimentação. Para acompanhar esse e todos os outros programas, acesse no YouTube, coloque lá nossaluta1.tv. Nós voltamos na semana que vem. Uma boa noite a todos e a todas e até lá.